Agora, minha relação, assim, como você perguntou, minha família não é cristã. Uhum. Eu comecei a frequentar acampamento quando eu tinha aí uns 10 anos. Então, eu posso falar que eu conheci a palavra do Senhor com mais ou menos uns 11 anos. Irado. A primeira vez que eu fui no acampamento era Acampamento Nova Vida. Então, quem foi no Acampamento Nova Vida vai lembrar Irado. que era no sítio do Seu Carnegie. Era um canadense, se eu não me engano. Que irado. E ele veio pro Brasil e fez esse acampamento, chamava Acampamento Nova Vida. É bem famoso esse acampamento. Não era bem famoso? Cara, era. É, eu já ouvi muita gente falar. Era. E aí, ele era muito de um preço muito acessível também. Uhum. Tinha que antecipar um pouco o pagamento pra ir. Eu lembro que, sei lá, na época era R$130 pra passar uma semana. Nossa, sabe? Comendo tudo lá. Com as refeições que tinha disponíveis, almoço, janta. Uhum. E é a primeira vez que eu fui, eu vou confessar pra você, né? Era uma novidade, era um processo novo. Uhum. E eu não entendia ter culto depois do café da manhã, ter um culto pela manhã, ter um processo de pregação, óbvio que com uma linguagem, uma metodologia muito jovem, né, pra nossa idade. Mas eu não entendi aquilo. Eu fui pro acampamento pra brincar, mano. Eu quero me divertir. Uhum. Então eu fui 2 anos meio que de... Ai, culto. Uhum. Ai, que saco, é verdade. Agora tem o culto. Na terceira vez... Tu falou, tem alguma coisa aí. Sabe quando você começa a prestar atenção em algumas coisas, e aí você escuta um pouco mais, e aí você vê pessoas ao seu redor também, tipo, com uma entrega grande. E aí foi a pergunta, né? Todo mundo numa oração coletiva. Aí eu lembro que o missionário perguntou, quem aqui ainda não aceitou Jesus? E era essa questão e tudo mais. E todo mundo tinha uma Bíblia, tá ligado? Eu não tinha. Eu se tinha excluído. Quem se identifica, gente? E aí eu falei, acho que eu não aceitei nada, né? Acho que eu não tenho Bíblia aqui no colo. E aí eu levantei a mão, assim, menininho, 11 anos, tipo... E não precisam abrir o olho, não precisam falar nada. Eu só abri, podem abaixar, tipo... Sabe, tô fazendo alguma cagada aqui. E aí depois a gente conversou, eu ganhei uma Bíblia de presente e tudo mais. E aí passou... aí foi o começo, assim, né? Como eu tive o primeiro contato com Jesus e com esse lado que até então era só religião pra mim. Uhum. Então a partir dali eu... agora eu sou um cristão, então... Era muita novidade também, assim, até de vida. Eu era muito novo, eu não tinha percepções e muito menos conhecimento até científico, assim, de nada. Então essa foi a minha introdução, assim. Essa foi a minha partida com o meu lado espiritual. E quem te levou? Tipo, um amigo? Como que foi? Assim, você caiu nesse acampamento? Eu lembro que foi o Gabriel, que era na época do colégio meu melhor amigo, né? Que tinha essa... meu melhor amigo. E acho que as primas dele foram nesse acampamento. Agora eu entendi. Brincadeira. E aí a gente... Não entendi. Eu tava te zoando. Nossa. Cara, viu? Olha o silêncio. Olha! O silêncio mata, né? E aí eu fui também com ele, a gente foi. E acho que foi por influência dele. Legal. E aí depois, tipo, desse contato, né? Porque realmente é uma coisa muito diferente, né? Aceitar Jesus, mas por que eu tenho que aceitar Jesus? Quem é Jesus, né? A gente escuta, mas a gente não entende o que é. É o que você falou, era antes religião, de repente você passa a conhecer Jesus de verdade, entender, ver as pessoas agindo dessa forma, como você falou desse cara, né? É muito legal quando você conta isso, porque a gente nem imagina o poder que tem uma atitude de orar, né? Você não nem imagina as pessoas que estão vendo aqui, o que vai significar na vida delas. Tem até aquela frase, pregue e se preciso for, use palavras. Querendo dizer, haja muito mais do que você fala. Que as ações confirmem as palavras. Exato, que as ações confirmem. Então é muito legal. E depois você começou, você começou a ir numa igreja, tal, ou não? Tipo, como que foi? Porque você tinha 11 anos, né? Era uma criança, praticamente. E aí depois você teve esse contato mais assim, ou não? Ficou uma coisa... Não, imagina, uma criança de 11 anos, sem autonomia alguma do seu próprio nariz. E aí, a única pessoa na família cristã. Então, quando eu conversava, por exemplo, com a minha avó, que tem uma espiritualidade, tem uma religiosidade maior,
Foi um choque pra mim também, assim, eu escutar coisas na igreja, no acampamento, né, nos cultos, e eu chegar em casa e eu ver a minha avó fazendo a oração dela, dando um beijinho no santinho, e um baita de um ritual. Eu, como criança, não tendo controle de palavras, eu falava assim, vó, para! Ela, o que foi, meu filho? Eu Chocada. falei, não, você não pode beijar a imagem. Ela, o que, meu filho? Eu falei, não, vó. Não adorai os santos. Isso aqui. Eu começava meio que dar uma pregação à minha avó, gente. Ela, o que você tá falando? Então tinha... Caraca, entendi. E aí que eu falo que eu acho que Jesus é um caminho para você chegar até Deus. Ele é o seu cabo de conexão com o divino. E o Deus que eu acredito, ele é um Deus muito criativo. Ao ponto de se manifestar em vários lugares e de várias maneiras. E o respeito ali, eu aprendi depois um pouquinho. Eu falei, peraí, a maneira da minha avó se comunicar com Deus, ela é diferente da minha. E eu preciso respeitar isso. E aí eu comecei a ter outros aspectos. E aí que mais velho eu comecei a entender melhor, enfim. Eu acho que é o que você falou, quando você é criança você não tem esse filtro, né? Então, tipo assim, você chega falando aquilo que você acredita e não importa o que as pessoas pensam. Mas eu acho que essa questão da imagem, na Bíblia tem muito isso, né? Não faça ídolos, porque tem um versículo que fala que Jesus diz, né? Eu sou o caminho... Voltou? Jesus fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a gente entende e acredita, né, que Jesus é o caminho. Então, eu entendo você ter essa questão, mas existe um respeito, né? E também eu acredito que o Espírito Santo vai revelando. E tem que ter um respeito. E tem que ter um respeito. E também cada um tem o seu momento. Então, vamos supor que, tipo, não, se um dia sua avó lesse alguma passagem da Bíblia e entendesse isso, seria algo do Espírito Santo revelando pra ela, né? E não uma pessoa que chegou e falou e ela vai ter que acreditar, né? Você pode repetir a passagem, por favor? Que eu não lembro a palavra como é. Que eu falei que Jesus fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu não sei onde tá. É João? Mas... Tá no Evangelho. Tá no Evangelho. Mas existe alguma palavra ali que diz para não adorar? Tem não muito. sei que é. Não, tem muito. Isso que eu tô falando, tô confirmando. Lá... Não, só porque é que também existe... Eu acho que o livro, assim como qualquer outro, ele é passível de diferentes interpretações. E quem tá mais certo do que a outra pessoa, entende? Quem tem, de fato, a razão? Qual é a interpretação mais correta? Eu acho e aí que eu digo pra você, o Deus que eu acredito, ele é muito criativo. E existem maneiras. E se a gente for falar, putz, por que a nossa tá certa? Então o cara lá no Paquistão, lá, que ele é muçulmano, tá errado? Aí é uma prepotência também da gente falar que meu filho, o senhor está errado. Chega lá na hora, o senhor não vai pra onde eu vou. Mas é sobre isso, né? Eu sempre gosto de falar aqui no podcast que é sobre relacionamento com Deus. Porque quando você vai numa igreja e você se decepciona com outras coisas, você acaba se afastando de Deus pela instituição igreja. Quando, na verdade, na Bíblia diz que a gente iria se decepcionar com as pessoas. A gente vai se decepcionar, é um fato. Eu vou me decepcionar com você, eu me decepciono comigo mesma. Então... a gente não pode olhar pra isso, sabe? Sim, pro relacionamento com Deus. Por isso que esse podcast é tão maravilhoso, porque tem pessoas aqui de várias religiões e é sobre relacionamento com Deus, sabe? É você preencher esse vazio que tá no seu coração, que tá escrito, né? Que Deus coloca no coração do homem um vazio do tamanho da eternidade. E nada preenche esse vazio a não ser Ele. E eu acho que você, como uma pessoa de muita influência, um homem bem-sucedido, não é, Brasil? Né? Tem fácil acesso a muitas coisas, né? Vamos falar lugares incríveis, pessoas e tal. E só uma aspas, lugares que não são incríveis, pessoas que não são incríveis e coisas que não são incríveis. Muito bom. E aí você fala, o que te trouxe num lugar de excelência e num lugar abençoado? Deus me guiou. Amém. Então aí você fala, pô, você acredita em Deus? Te dou duas maneiras. Posso te propor um teste, porque eu não posso falar pra você aqui, olha,
eu como um sorvete de coco que é uma delícia. Você acredita? Pô, acredito. Então experimenta pra você saber. Muito bom. Então eu preciso que você experimente. Uhum. E pra isso você precisa ter um contato. Você precisa se permitir a isso. Mas mais ou menos assim, sou mais cético e tal. Quem que explica? Quem que explica? Então vamos lá. Estamos com tempo? Muito. Senta. Mais ou menos assim. Aí cientificamente falando. Olha, Se a Caio gente- Castro se a falando gente- cientificamente. Pega 4 forças, né? A gente tá falando de uma força maior. Se a gente pegar as forças que a gente tem conhecimento e domínio delas, as forças elementares, a gente fala de força gravitacional, fala de força eletromagnética, nuclear fraca e nuclear forte, certo? Beleza, a gente sabe que a gravitacional ela é atrativa, Uhum. a força eletromagnética é atrativa, repulsiva, e as duas outras em partículas subatômicas ali fazem o processo e tudo mais. Pô, isso é muito complexo. Beleza, então falaram que a eletromagnética, corpos diferentes, né, cargas diferentes Se atrai. se atraem, as positivas, se as iguais Repelem. repelem. Ok, mas no núcleo do átomo a gente tem prótons e nêutrons, como é que funciona isso? Aí vem a força nuclear fraca para... Então tá, olha o tamanho da complexidade. Né? Na época de Dalton era um modelo atômico, indestrutível, indivisível. Hoje a gente tem 6 partículas, bóson de Higgs, neutrinos, tudo. Olha a complexidade que é a nossa matéria se for buscar ela lá no Na fundo substância. e dividindo e abrindo e vamos mais, onde a gente chega, né? Uhum. E aí você vai para os cromossomos, se formos colocar em palavras, em letras, a gente, por cromossomo ali, sei lá, 23 pares, a gente tem mais ou menos 46, né? 21, que sei lá. Fora as trissomias e coisa e tal, mas se pegar ali em letras, quantas letras tem um cromossomo? Pô, cada cromossomo tem, 6 letras. Quantos livros dariam ali em um cromossomo? Ah, cara, daria por volta de 4.000 exemplares, cada um com 500 páginas em um cromossomo. Eu não vou aceitar que não foi uma força divina que fez isso. Você vai me desculpar. Não foi um acaso. Simplesmente aconteceu. Bom, Big Bang. Sorry. Não. Não.